Eu tô pulando etapas, eu sei, mas é uma coisa que eu tô pensando já há muito tempo que eu quero perguntar, que é a interação e o que que tá acontecendo com as respostas que nosso governo tá dando em cima da guerra, né? Porque a gente tá... A gente não. O Bolsonaro, ele tá em cima do muro, né? Dizendo que não sabe. E isso tudo porque ele tem uma parceria com o Putin. E por tudo que eu sei, tudo que passa em relação internacional, hoje, com o Bolsonaro, tem relação ao Trump também, que eles são muito parceiros. E o mesmo se dá ao. Não tô sendo imparcial, mas também se dá ao Lula, que muitas das coisas de relações internacionais é Cuba, e Cuba é a favor da Rússia. Me corrijam se eu estou falando errado. Como é que o mundo vê a gente em cima do muro? Como é que o mundo olha pra gente, vendo tudo isso que a gente tem falado? A gente não. Que o nosso governo tem falado e dando o nosso. Não é o parecer dele, né? Mas dando o lado Posicionamento. dele. Como é que a gente fica nessa questão? Então, é meio difícil, né, de Ou, vislumbrar ainda, né, o papel do mas Brasil. as possibilidades, no caso, né? Mas eu acho que o Brasil vai acabar perdendo um pouco da importância na mediação do conflito. Eu acho que o principal papel do Brasil em conflitos em geral é a via diplomática, né? Que a cultura diplomática do Brasil sempre foi essa, né? De se manter sempre a favor da resolução do conflito pela via pacífica. E eu acho que com todo o cenário que a gente vem vendo, né, da política externa do governo Bolsonaro, desse alinhamento com o Trump, a gente está vendo já um retrocesso dessa cultura diplomática, né, Uhum, devido a vários atritos internacionais. E eu acho que nessa situação específica, o governo Bolsonaro ficou ali numa sinuca de bico, porque ele vem de um histórico ali de estar alinhado com os Estados Unidos, só que ao mesmo tempo ele teve agora uma aproximação de relações ali com o Putin e que deixou ele assim, tá, mas qual lado que eu vou me posicionar? Então ele tá acima do muro ali para justamente não escalar isso para um nível que isso afete o Brasil, uhum, né? Porque se ele declara eu estou a favor do Putin, automaticamente os Estados Unidos, né, coloca o Brasil como, né, um rival ali. E se ele faz a mesma coisa pendendo para o lado da OTAN, dos Estados Unidos, que seria o alinhamento natural do Brasil, uhum. acontece também uma quebra, uma ruptura daquela construção de relação que ele iniciou ali com o Putin, né? Que ele viajou para lá e toda aquela discussão que teve, que até falou, o Bolsonaro foi, né, parar a guerra. Não vai entrar no mérito, mas que foi uma aproximação recente entre, né, Rússia e Brasil e essa relação mais próxima entre o Bolsonaro e o Putin, mesmo as figuras estadistas. Então eu acho que ele se posicionando agora, nesse momento, ele, né, estaria fadado a ter que apoiar um lado ou outro, né, Sim. obrigatoriamente, quase. Mas então eu acredito que fica um jogo ali em cima do muro justamente para que isso não comprometa o que seria de fato o papel do Brasil dentro dessa situação, que seria o intermédio, né, que é a cultura do Brasil em conflitos, né, de tentar sempre ir pela via diplomática, fazer uso das instituições, das organizações, do direito internacional, para tentar levar aquela questão para uma negociação pacífica e que todos os lados saiam minimamente contentes, né, e que Uhum. isso evite mais mortes e que isso minimize o sofrimento das pessoas, né? Não eleve mais ainda a hostilidade sobre a segurança humana. Eu acho que é a faceta que a gente mais esquece quando a gente fala de conflitos é da esfera da segurança humana, que a gente está falando de pessoas que estão ali no conflito, que estão morrendo. A gente está falando de um grande número, cerca de 1,3 milhões, se não me engano, de refugiados. E daí a gente já recai em uma outra questão também aqui, para onde vão esses refugiados, se a Europa também já tem um histórico de ser, né, anti-migrações. A gente Uhum. já viu várias polêmicas anteriores, né, da Europa expulsando imigrante, não querendo receber. Então, a gente tensiona esse conflito, ele explode, as pessoas vão para onde? Né? Então, eu acho que o papel brasileiro, né, pela sua tradição diplomática, seria esse, de tentar, né, levar as vias diplomáticas para esse conflito e evitar mais mortes matadas ali. E vem sendo esse, né? Eu acho que isso é importante também. A gente tem que cuidar também para diferenciar as posições oficiais do presidente das medidas que o país vem efetivamente tomando. Uhum. O posicionamento do Brasil até agora foi totalmente em linha com o que a Mariana disse. O Brasil condenou, o Brasil votou contra Sim. a Exato. guerra. Mas Então, tem tomar um lado
Sem tomar o lado que é normal. O normal. Para nossa tradição, não seria diferente. Mas hoje a mídia cai em cima dele por estar em cima do muro, Claro, né? mas assim, Mas em aí tu última já vê instância, uma análise rasa também da parte da É, mídia, eu- que não me leva parece em isso, conta o porque histórico diplomático brasileiro. isso, o que conta são as decisões, como é que o Brasil votou, como é que o Brasil se posicionou oficialmente em relação a isso. Então, mesma coisa do Trump. Durante o mandato do Trump, se falou o tempo todo da amizade do Trump com o Putin. Uhum. Os Estados Unidos aumentaram as sanções à Rússia durante o mandato do Trump. O Nord Stream 2, que eu citei agora há pouco, foi sancionado, as empresas alemãs foram sancionadas pelo governo Trump. O presidente, nessa história, ele é um pouco a ponta do iceberg, ele não decide todas as coisas. Sim. E, eventualmente, também a gente tem que separar as preferências ideológicas de um presidente ou de outro com as suas atitudes práticas. E mesmo até as preferências pessoais com as suas atitudes práticas. Por exemplo, quando o Lula venceu a eleição, em 2002, o Bush era presidente dos Estados Unidos. E havia uma perspectiva de que isso pudesse indicar um tensionamento das relações do Brasil com os Estados Unidos. O resultado foi totalmente diferente. O Brasil apresentou uma relação com os Estados Unidos muito mais próxima do que tinha apresentado com o Fernando Henrique. Uhum. Ao mesmo tempo que o Brasil procurou diversificar as suas relações, buscou novos parceiros, adotou posturas que outros governos não teriam adotado, o Brasil teve um relacionamento ótimo com os Estados Unidos. Então, é muito diferente aquilo que um presidente pensa no seu âmbito pessoal, o que ele gosta, o que ele não gosta, do que ele efetivamente vai fazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Até porque ele também não tem tanta autonomia assim para sair daquilo que vem sendo construído como uma tradição. Então, o Brasil se envolver e declarar o apoio, né, enfático a um lado agora, fugiria de anos de tradição diplomática, onde o Brasil costuma se manter na neutralidade e dentro, né, do direito internacional e fazendo uso das instituições para levar o conflito ao fim. Mas a mídia acaba gerando um temor, falando que não sabe o que vai ser votado, né? Devido a esse em cima do muro. Isso é um mau papel. E que não precisava ser feito, porque se sabia que o Brasil ia votar dessa forma. Quem estuda isso há muito tempo, quem tem um conhecimento sobre como as coisas funcionam, sabia que o Brasil ia votar dessa forma. De alguma forma, as declarações do Bolsonaro e a reação da mídia a isso pareceram indicar um caminho diferente, mas sabendo que não teria outro caminho. É que a mídia também infla um pouco a situação, Isso. e eu acho que um esforço que a gente tem feito nas últimas semanas é de tentar tirar esse terror que a mídia vem colocando, porque eles falam muito, nós sabemos o que pode acontecer nas próximas horas, e fica gerando aquele terrorismo, porque eles sabem que quanto mais confusas e quanto mais apavoradas as pessoas estão, mais elas consomem, mais elas buscam entender aquilo ali. Então, os cliques nas matérias vão ser muito maiores. As procuras, as pesquisas. Exatamente. Então, isso é um jornalismo quase que predatório. Porque tu tá lançando ali um clickbait. Tu tá fazendo com que as pessoas se sintam ali confusas, se sintam ansiosas, se sintam apavoradas com uma situação que, na verdade, não é tão... Tudo bem, é grave, mas não é tão grave quanto parece. Porque no momento que houve a primeira invasão ali nas fronteiras, em Donetsk, em Luhansk, em Donbas, parecia que já tinha tomado a Ucrânia inteira. Né? Então, eles causaram ali E aí depois temor criou uma narrativa no sentido contrário. De que como não aconteceu, como a Ucrânia inteira não foi tomada, isso indicava que não, que a Rússia não ia tomar. Eu cheguei a ler em alguns veículos notícias indicando que os soldados russos estavam se recusando a combater. Sabe? Parece assim, se cria um temor muito grande de que vai acontecer algo. Exagerado. Aí esse algo não acontece imediatamente. Aí já se cria uma narrativa contrária. Não vai acontecer nada. Calma, exato. Calma, gente. Calma, vamos analisar como as coisas